Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com o pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Eu vim falar sobre o que é pecado. Senhoras e senhores, é um assunto de muito complexo, onde quase não se fala mais sobre esse assunto, porque até parece que não existe mais pecado, até parece que normalizou tudo, até parece que ninguém peca mais. E eu vim falar para você sobre esse assunto. Vem comigo, eu tenho aqui pelo menos 3 definições do que é pecado. Quero que você me acompanhe nesse momento, pois será de muita importância. Primeiro, pecado é a transgressão da lei. Em 1 João, no capítulo 3 e o versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, observe que quando João estava mencionando esse texto da sua primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 4, João tinha motivos, pois na época, quando o homem desobedeceu a Deus, inclusive, quando o homem desobedeceu a Deus, o homem que eu refiro, Adão, lá em Gênesis, Deus estabeleceu para o homem uma lei, exigências, e disse para Adão: não coma do fruto da árvore que está centralizada no jardim, porque no dia que você comer dela, você vai morrer e não vai viver. Deus havia estabelecido ao homem ali normas para que ele viesse então cumprir essas normas, obedecer. E você sabe que Adão transgrediu a lei de Deus, pecou, um pecado da desobediência. Deus automaticamente, quando o homem pecou, a alternativa que Deus teve foi colocá-lo para fora do jardim do Éden. E ele saiu, Adão saiu do jardim. Teve que viver do suor do seu rosto. E a Bíblia nos revela claramente que por causa do pecado, Adão se afastou da presença de Deus. Então, transgredir a lei, em especial a lei de Deus, essa transgressão, esse pecado, ele vai jogar você, levar você para longe. Ele irá te afastar de Deus, irá te afastar da igreja, irá te afastar das grandes oportunidades que Deus tem te dado. Esta foi a primeira definição do que é pecado. Vamos para a segunda definição. Pecado é deixar de fazer o bem. Então, a primeira definição do pecado é transgressão da lei, transgredir a lei. A segunda definição é deixar de fazer o bem. Deixa eu ler a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago diz assim: olha, se você sabe fazer o bem e não faz,
você está cometendo pecado. O que afasta o homem de Deus? Porventura, não é o pecado? O que faz com que o homem se ausente, se afaste de Deus? Porventura, não é o pecado? Sem dúvida, o pecado separa, o pecado ausenta, o pecado oculta o homem da presença de Deus. E Tiago disse aqui na sua carta, dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus quer que você prossiga fazendo aquilo que você sabe fazer. Fazer o bem ao próximo, estender a mão ao necessitado, ajudar aquele que precisa. Você tem um talento extraordinário de Deus na sua vida e você sabe fazer o bem. Quantas pessoas que têm condição financeira, quantas pessoas que têm poder para fazer o bem, para ajudar as pessoas, no entanto, usa esse poder que tem para maltratar os outros, para pisar nos outros, para humilhar os outros. Observe que para tudo isso, Deus trará uma recompensa. Deus não quer que você peque. A palavra de Deus exige de mim e de você que nós venhamos fazer o bem para não pecarmos, para não cometermos pecado. Esta palavra é para você, nesse momento, que está aí, quem sabe, nesse dilema, tem uma grande oportunidade, tem um grande chamado de Deus, tem algo extraordinário de Deus na vida e, no entanto, não faz aquilo que Deus colocou no coração. Quantas pessoas que até mesmo são tocadas por Deus para fazer. Deus toca em seus corações para fazer o bem, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. No entanto, essas pessoas que são tocadas por Deus, recebem o toque de Deus, elas se trancam e não faz aquilo que Deus quer que faça, aquilo que Deus quer que seja feito. Esta é a segunda definição de o que é pecado. Pecado é deixar de fazer o bem. Deixa eu ir para a terceira e última definição de o que é pecado. A terceira definição de o que é pecado é a falta de fé. Observe, irmãos e amigos, que quando nos falta fé, o homem comete pecado. Quando falta fé, o homem comete pecado. Deixa eu ler a Bíblia com você. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não convém de fé, e tudo o que não provém da fé, tudo que não é produto da fé, é pecado. O homem comete pecado. Leia aí Romanos, capítulo 14, versículo de número 23. Leia esse texto na sua Bíblia. É a terceira definição de o que é pecado. É a falta de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Fé é você acreditar no impossível. E quando eu deixo de acreditar no impossível, obviamente, eu estarei dando lugar à incredulidade. E quando eu bloqueio as passagens que me estimulam a fé, quando eu bloqueio essas passagens, eu cometo pecado. Você comete pecado. Você precisa liberar a fé
que Deus, através do Espírito Santo, proporciona, estimula em você. Se você bloquear a fé que está dentro de você, você irá viver em uma vida de pecado. A partir de então, você não vai poder viver esta graça de Deus em sua vida, porque está lhe faltando a fé. O pecado cobriu, o pecado sufocou aquilo que está dentro de você, que a Bíblia a denomina de fé. A fé é a certeza daquilo que você não vê, é a prova daquilo que você não vê, é a prova daquilo que os seus olhos não conseguem visualizar. A Bíblia fala que nós já não andamos mais de qualquer maneira, nós já não andamos mais por vista, ou seja, acreditando exclusivamente naquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não vivemos apenas do que visualizamos, nós andamos por fé. A fé é que nos estimula, é a fé que nos proporciona e que faz-nos ver a Deus. É a fé que temos que vai fazer com que nós conquistamos o impossível. É através da fé. E eu determino para você nesse momento que a fé que você tem irá proporcionar em você bênçãos de Deus. Acredite, através da sua fé, através da fé que você tem, Deus vai fazer com que você tenha sucesso e chegue ao triunfo. Fé para vencer, fé para conquistar, fé para ser mais que vencedor. Abra os seus olhos e acredite, Deus é contigo e vai fazer você triunfar através da fé. Você não pode jamais transgredir a lei de Deus, porque você irá cometer pecado. Você não pode deixar de fazer o bem, porque se você deixar de fazer o bem, irá também cometer pecado. Você não pode permitir que a fé que está dentro de você seja bloqueada pelas dúvidas, pelas incertezas. Fazendo isso, você irá também cometer pecado. Então, observe comigo. Transgredir a lei, saber fazer o bem e não fazer, deixar de exercer a fé, você comete pecado. Então, para não cometer pecado, não transgrida a lei. Para não cometer pecados, continue fazendo o bem. Para não cometer pecados, exerça a fé que Deus te deu e você será mais que vencedor. Forte abraço, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, inscreva aí no meu canal, dê o seu like e compartilhe essa mensagem. Deixe seus comentários aí na descrição do vídeo e Deus irá nos abençoar juntos. Deus te abençoe, fique na paz. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.